Para as informações, vamos lá, galera. Vou começar falando do Douglas Costa, jogador que está acertando a ida para o Fluminense. Eu vi muitos torcedores do Flamengo lamentando, dizendo que o Flamengo poderia ter contratado, outros comemorando e duvidando do tal contrato de produtividade. Vou falar aqui os números, os detalhes, e depois vocês vão me dizer se isso é produtividade ou não é. Na minha opinião, não é. Mas calma, vamos lá. Postei o seguinte: apuração detalhada do contrato de Douglas Costa com o Fluminense, válido até julho de 2025 e que pode ser prorrogado até dezembro de 2025. Papel e caneta na mão. 440 mil o salário dele de maneira fixa, tá bom? Fixa, ele vai ganhar pelo menos 440 mil por mês, caso o atleta atue em pelo menos 60% das partidas oficiais do Fluminense, por pelo menos 45 minutos. Os seus contratos com o Fluminense deverão ser prorrogados até dia 31 de dezembro. E a sua remuneração mensal, ou seja, o salário, será reajustado para 550 mil a partir de agosto de 2025. Premiações por títulos. Campeão estadual na temporada 2024 ou 2025? 400 mil. Campeão da Copa Sul-Americana na temporada 2024? 800 mil. Campeão da Copa do Brasil na temporada 2024? 800 mil. Campeão do Campeonato Brasileiro na temporada 2024, 800 mil. Campeão da Copa Libertadores 2024, 1.600.000. Caso o atleta faça 15 gols ou mais no período entre 25 de janeiro desse ano e 31 de dezembro desse ano, 400 mil reais. Se Douglas Costa for convocado para a seleção brasileira, 400 mil reais. E aí fica o questionamento: isso é contrato de produtividade? Não, não é. Isso é um contrato comum como qualquer outro atleta tem. Exemplo, no Gabigol também é assim. O contrato dele também tem isso. Se ele fizer um determinado número de gols, se ele atuar um determinado número de partidas, é assim. É um contrato normal como qualquer outro. O que o Fluminense pode dizer é: ele veio com salário abaixo dos demais jogadores do elenco. Beleza, isso é aceitável. Agora, dizer que é contrato de produtividade, isso, na minha opinião, é balela. Balela. É um contrato normal. Muito pelo contrário. Se ele produzir, ele ainda vai ter um contrato estendido e ganhando aumento. O que é normal com qualquer outro atleta. Quero a opinião de vocês sobre isso aí também. Vamos falar do Mateuzinho, porque é o seguinte: o Corinthians e o Flamengo não chegaram a um acordo e o lateral retorna ao Rio já nessa quarta-feira. O Fla até aceitou colocar a opção de compra que o Timão queria, mais de 11 milhões de euros. Isso dá em torno de 55 milhões de reais. E o valor foi recusado pela equipe paulista, que queria colocar 6 milhões de euros e o Flamengo não aceitou. O empréstimo, portanto, está descartado. Mas os empresários do jogador trabalham para reverter a situação e tentam fazer o Corinthians comprar o jogador agora já, pelo mesmo valor que o Red Bull Bragantino iria comprar quando o Fla aceitou a proposta do Red Bull Bragantino e o Mateuzinho não quis ir. Quais valores são esses? A gente também vai informar aqui, que a gente apurou tudo de maneira detalhada. 2 milhões e meio de euros de maneira fixa, mais 1 milhão e meio de euros em metas. Isso totalizaria aí, portanto, 4 milhões de euros. Os empresários do lateral trabalham para tentar conseguir isso, e a proposta salarial para o jogador é para ganhar o dobro do que ele recebe atualmente no Flamengo. Agora é esperar as cenas dos próximos capítulos. O jogador vai se juntar ao elenco que está treinando com o técnico Mário Jorge aqui no Rio de Janeiro para disputar o Carioca, e a ver o que vai acontecer com o jogador. Eu particularmente acho que o Flamengo também deu mole nessa situação, porque deixou o jogador viajar sem ter nada assinado, confiou na palavra do Corinthians, que atualmente está uma bagunça, a verdade é essa. A gente pôde ver no caso do Lucas Veríssimo, agora no caso do Mateuzinho. O jogador foi anunciado como reforço, apareceu treinando com a camisa do Corinthians. E o Corinthians voltou atrás no acordo verbal que tinha com o Flamengo. Bagunça. Mas agora o Flamengo vai tentar... os empresários, na verdade, estão tentando reverter essa situação aí. Vamos falar agora do Thiago Maia, porque o Internacional apresentou uma nova oferta ao Flamengo para contratar Thiago Maia. 3 milhões de euros de maneira fixa, mais 800 mil euros em metas estabelecidas ali em relação ao número de jogos, por exemplo, por 50% dos direitos econômicos do jogador. A primeira oferta do Colorado foi de 3 milhões de euros, ponto. O Flamengo recusou pedir 5.
Agora o Internacional apresentou 3 milhões de euros, mais 800 mil em metas. Inclusive, esse é o mesmo valor que o Flamengo pagou, 3,8 milhões de euros que o Flamengo pagou ao Lille em 2021 pelos 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia. O Flamengo está dificultando de maneira estratégica. Por quê? Não tem nenhum outro jogador engatilhado, encaminhado para a posição do Thiago Maia, e a diretoria do Flamengo entende que o Thiago Maia pode ser útil durante a Copa América, quando o Eric Pulgar pode ser convocado para a seleção chilena, e aí o Flamengo teria o Thiago Maia à disposição. Então o Flamengo dificulta de maneira proposital, estratégica, e está certo. Está quase vendendo um jogador para um rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Flamengo está certa. Ou pagar alto ou não leva o jogador. O Flamengo não precisa fazer dinheiro. O Flamengo não está desesperado. Eu tenho certeza que o interesse desse negócio aí é muito mais do Thiago Maia. O Thiago Maia topou o projeto internacional, topou o salário proposto, topou tudo. Entende que lá no Internacional vai respirar novos ares, vai ser mais utilizado. Beleza. Só que o Thiago Maia também precisa entender que o Flamengo só pode fazer negócio a partir do momento que enxergar que o negócio vai ser bom, não só para as finanças, mas também levando em consideração a parte técnica e tática, porque o Thiago Maia, mesmo sendo reserva, ele pode ser utilizado pelo técnico Tite. Para finalizar nosso vídeo, galera, Everton Cebolinha, quem diria, hein? Entrou na mira da Fiorentina da Itália, tá? A Fiorentina ligou para os empresários do Everton Cebolinha e os empresários ligaram para o Flamengo. Olha, a Fiorentina está interessada aqui no Everton Cebolinha, quer saber em relação a números, quanto vocês querem para vender o Everton Cebolinha. O Flamengo virou para os empresários e falou: esquece, nós não vamos vender o Everton Cebolinha. Não é porque o Everton Cebolinha está voando não, mas a gente não quer vender jogador. Exemplo recente, Léo Pereira, Olympiacos, queria muito. O Flamengo descartou qualquer possibilidade de negociação. Agora o Everton Cebolinha, esquece, o Flamengo não quer vender jogadores considerados titulares. E hoje o Everton Cebolinha é, sem dúvidas, titular da ponta esquerda do Flamengo. E eu acho que o Flamengo está certo. Agora vocês precisam entender como é o futebol. Num passado recente, Léo Pereira. A torcida não queria ver pintado de ouro. Hoje, jogador titular absoluto. Pulgar. A torcida não queria ver pintado de ouro. Falou, não vale. O jogador não se adaptou, tem que ir embora. Hoje, principal homem do meio de campo do Flamengo ali. Ao lado do Arrascaeta, né? Vamos botar assim. Mas é um jogador que o Flamengo precisa e muito. Isso aí ficou nítido em 2023. E agora, Everton Cebolinha. Se fosse 3 meses atrás, a torcida ia falar: eu levo, eu pago Uber para levar no aeroporto, eu pago a passagem. O futebol é dinâmico, não tem jeito. E agora o Everton Cebolinha, quando eu publiquei a notícia lá nas outras redes sociais, @VNCasagrande no Twitter, @VNCasagrande no Instagram, os torcedores mesmo falaram: esquece, ninguém leva o nosso Cebola. Então, futebol é isso. Mas também quanto o Flamengo ainda tem para gastar com reforços, situação indefinida para Thiago Maia, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também deixa seu like. Combinado? Bora começar falando sobre Copa São Paulo de Juniores. Flamengo e Cruzeiro farão a última semifinal da Copinha. O Flamengo conseguiu com o restante do elenco que não viajou nesse sábado. Thiago, por exemplo, trabalhou com o Pablo, outro zagueiro que não faz parte dos planos do rubro-negro. Flá vinha pedindo 5 milhões de euros, o Internacional estava disposto a pagar 3 milhões de euros e parecia que o acordo poderia ser firmado em 4 milhões de euros. Ainda não há nenhuma novidade sobre o tema, qualquer atualização conto para vocês, beleza? Vídeo com informações do Flamengo, que continua... Agora no final da tarde... Nossa, essa aí... Né? O Corinthians desistiu de contratar o Mateuzinho, que já Ele estava... Não. A verdade... Jogar no Corinthians... Matheus França, né? França? Matheus França. Isso. E aí desistiu, o rapaz já estava treinando lá no Corinthians, né? E aí tinha entrevista e o presidente da entrevista falando que ele estava contratado. O que aconteceu? O Flamengo e o Corinthians estavam discutindo há dias, né? Porque o Corinthians não concordava com alguma... que o Corinthians cria cláusula de pagamento de vitrine, né, mano? E cláusula para... Em caso de venda. Em caso de venda. Não queria liberar o jogador por qualquer proposta,
né? Queria que tivesse isso em contrato. E também queria um preço fixado com opção de compra ao fim do empréstimo, coisa que o Flamengo não aceitou, né? Então viria empréstimo de 1 ano e aí depois acabava e o Corinthians se dane, né? É isso que o Corinthians não aceitou. Então, Motinha, são 3 tópicos aí. Vamos lá. O primeiro, taxa de vitrine, caso o jogador fosse vendido. É justo. Ué, o Corinthians tá tendo um jogador ali que tá sendo exposto dentro do seu clube. É natural que se houvesse uma venda por parte do Flamengo, o Corinthians teria que ser, talvez, aí agraciado com algum valor, sendo que ele poderia perder um jogador que tem um contrato com ele, mesmo que seja de empréstimo. Então, nesse ponto, o Corinthians está correto. Segundo, passe fixado no final do término do empréstimo. É outra questão também que isso já deveria ter sido feito lá atrás, quando o jogador veio. Quando você já, vamos conversar, pô, quero o Mateuzinho. Isso aí já tinha que estar tudo em contrato. Como é que você traz um jogador? Quer dizer, alguns dirigentes estúpidos, eles aceitam isso. De você trazer o jogador, aí no término do empréstimo, o cara vem e estoura aqui, aí você não sabe quanto custa. Aí você quer contratar, aí você fala, cidadão, agora eu quero contratar o Mateuzinho, por exemplo. Ele foi muito bem aqui. Se você já tivesse estipulado isso quando ele veio, ele poderia, sei lá, custar 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, já que o Flamengo ele só tinha 50% do atleta e os outros 50%, salvo engano, é do Londrina. Aí o Flamengo ele chega no final, Mateuzinho, o melhor lateral do brasileiro, convocado para a seleção, mas vai de 5 eu quero 10. Então, essa flutuação não pode existir. Essa flutuação não pode existir. É igual quando você vai fechar um contrato em dólar. Você tem que ter um câmbio estipulado, porque numa dessa o dólar vai lá para 8, 10 reais, você se ferra. Então essa situação não pode, hipótese alguma, existir. E a outra questão, Motinha, era com relação ao Flamengo solicitar o jogador de volta a qualquer momento do contrato. Sim. Sem o Corinthians ter absolutamente ingerência nenhuma. O Flamengo ligou que é o Mateuzinho, volta Mateuzinho. Tá errado, velho. O Corinthians não é time pequeno, o Corinthians não é barriga de aluguel, e o Corinthians não tem que se curvar a esse tipo de sujeito, a esse tipo de situação. O Corinthians tem que chegar e... Cara, o mano aqui tá sendo advogado do Augusto Melo, né? Advogado do... Juvenil tocando o comando do clube, em qualquer setor. Não pode ter Juvena no jurídico, não pode ter Juvena no marketing, não pode ter Juvena no departamento médico e não pode ter Juvena no departamento de futebol também. Seja no cargo de executivo ou na cadeira de presidente. Não dá para Augusto Melo cometer erros e equívocos como ele cometeu. Tá cada vez mais claro que o Rubão vai ficar, né, mano? Parece. Mas esse é o maior erro de todos, Mota. Esse lance do Veríssimo, quando ele entrega um contrato pro jogador, o jogador fica enrolando ele, treinando como titular sem assinar um contrato, e o próprio presidente dando já como certa a permanência dele, sem ele ter assinado o contrato, já demonstra que falta, de fato, um cara ali no mercado, no meio, que tem essa expertise de falar, o cara tá enrolando a gente, tá de brincadeira, Veríssimo, senta aí, vamos conversar olho no olho. Por que você não assina o contrato? Porque... Não, irmão, é agora, a caneta tá aqui, ó. Vai assinar, se você não... enquanto você não assinar o contrato, você não volta pro campo, vai treinar separado. E mano, mas ele era atleta do Corinthians ainda, ele tinha contrato até o meio do ano. Fato que ele tinha contrato até o meio do ano. Saudações rubro-negra. Saudações rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial, né? Já comente aí, pessoal, o que você acha a respeito dessa situação, né? O Corinthians, na verdade, está liso, cara. O time está liso, tá aí só propagando, né? Que vai contratar jogador, não sei o que. Fez toda a armação, né? Levou o Mateuzinho pra lá pro CT, o Mateuzinho tava treinando e não quiseram aceitar o termo, né? Não aceitou aí as condições que o Flamengo propôs, né? O Corinthians queria uma condições, o Flamengo propôs outro tipo de condições e eles devolveram o Mateuzinho, né? Então, Mateuzinho aí volta para a equipe do Flamengo, né? Já se retorna hoje, né? Nesta quarta-feira. E continua agora sendo um reforço, né? Mas tudo indica que o Flamengo vai usar o Mateuzinho para poder, né, tentar a contratação do Léo Ortiz. É isso mesmo. Isso porque o Red Bull Bragantino diminuiu, né, a pedida pelo Léo Ortiz e facilitou um pouco, né? Facilitou um pouco aí para o Flamengo conseguir essa contratação do Léo Ortiz, né? Então, meus amigos, eu quero saber a sua opinião, né? O que você acha a respeito desses comentários aí, né? O Mano falou, também o Vene Casagrande aí trouxe as principais informações. Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante, beleza, rapaziada? No demais é isso aí, rapaziada. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho aí com o nome inscreva-se. Então,
já se inscreva no canal, deixa o like, muito like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações e se Deus permitir, rapaziada, mais tarde voltarei com mais informações do Flamengo. E também, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês, né? Graças a Deus bateu uma meta de 100 likes no vídeo passado e novamente eu conto com a sua ajuda pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo, beleza? Então, deixa muito like nesse vídeo pra gente bater a meta de 100 likes e se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.